Nesse vídeo eu vou estar ensinando você a pegar uma entrada institucional no passo a passo. Então é muito importante que você fique até o final do vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e por favor deixe seu like, que isso motiva a gente a estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Bora pro vídeo, vamos lá! Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Comunidade Trader. E hoje nós vamos aprender como pegar uma entrada institucional passo a passo, beleza pessoal? Então é muito importante que você preste bem atenção, não adiante esse vídeo, porque senão você vai pular etapas. E quando a gente pula etapas, a gente sabe o que acontece lá na frente, né? Então vamos lá, eu tô com o ativo do ouro aqui, tá? E tô aqui com o gráfico diário. Vou estar explicando para vocês uma venda que nós fizemos, tá? Mas foi uma venda que ocorreu alguns dias atrás. Essa venda foi postada no nosso grupo do Telegram. Claro, não pegamos o movimento inteiro, que é muito difícil você entrar no, vamos dizer, no cu da mosca e sair no final do movimento. Então vamos lá. Aqui é o seguinte. A gente tinha esse tipo de situação aqui, toda essa movimentação aqui de queda, ó, o preço fez isso. A gente sabe que uma tendência saudável, ela é assim, o preço perde o fundo e volta para quê? Recapitalizar e mitigar o movimento. Perde o fundo, volta para recapitalizar e mitigar o movimento. Mesma coisa para alta, perde o topo, volta para recapitalizar e mitigar o movimento. Então pessoal, partindo desse princípio, o que a gente tinha aqui? Uma região que ainda não havia sido mitigada, exatamente essa região, porque nós não tínhamos isso daqui, o preço estava aqui ainda, né? Estava se formando, chegando nessa região. Então o primeiro passo aqui, qual é? Marcar a vela que gerou essa impulsão aqui para baixo, porque a gente tinha claramente o gráfico fazendo isso, ó, exatamente isso. Opa, ó, aqui movimentações, e quando a gente rompe o que? Essa região, ele faz o que? Movimento de recapitalização e mitigação do movimento. Por isso ocorreu essa queda aqui. Porém, essa queda foi tão forte que isso gera vários pips, muitos, né? Até mais do que a gente precisa. Então, deixou essa baita região institucional aqui. E você percebe que o gráfico estava topos e fundos ascendentes. E ele rompeu essa região, voltou para poder mitigar o movimento e recapitalizar. Beleza. Feito isso, qual que era a estrutura que a gente tinha seguindo aqui? Quando ele faz essa movimentação, mesmo estando esticado, para continuar o movimento, ele teria que continuar fazendo novos patamares de preço acima. Então ele desceu com essa velocidade toda aqui. Beleza. A gente marcou essa região aqui, ó. Por que essa vela aqui? E eu vou explicar. Não como a gente... Isso aqui foi uma atualização que nós passamos, tá pessoal? Porque a gente sempre explicava, chegou a explicar várias vezes que é sempre a última vela de alta antes da grande queda. Porque muitas das vezes ela vai estar dentro da vela que gerou essa movimentação. Como por exemplo essa aqui, imaginamos que fosse a última vela de alta, ó. E aqui a vela que gerou a movimentação para quebrar a estrutura, essa daqui. Então, quando a gente marcava ela, automaticamente estava acabando por marcar essa também. Mas na atualização que nós fizemos, nós aprendemos que é muito melhor marcar a vela que gerou a imbalance, que foi capaz de quebrar a estrutura. Por exemplo, a gente tinha essa estrutura aqui, ó. Vamos lá. E aqui ele tinha que fazer isso, aqui foi criada uma estrutura, então aqui foi quebrada.
qual vela que foi responsável por quebrar. A gente tem exatamente essa vela aqui, ó, essa vela aqui, justamente essa. Vamos fazer de... Aí você, poxa, Júlio, então por que você marcou a região até embaixo dela? Porque essa é a zona que nós chamamos de zona de supply. Vamos lá. Por que essa zona, pessoal? É uma zona super importante. Se você tivesse marcado apenas essa vela, olha só, que gerou a movimentação, que faz parte da atualização também, mas tem detalhes importantes também, tá? Que fazem a gente validar essa vela. Mas enfim, aqui ó, percebemos que se você tivesse esperado um toque pelo menos no início da vela, pera aí, tem que ser bem feito porque foi milimetricamente isso aqui. Deixa eu colocar certinho, ó. Perceba que ele não toca, olha só, na região, e olha que a minha linha ficou um pouquinho torta, tá? Se você trabalhar com uma ordem pendente, você pode colocar uma no início do bloco, outra no 50%. Ele chegou na região, caiu e você ia ficar chupando o dedo. Então, por que a gente define a área de supply e como nós definimos a área de supply? Ela engloba toda essa região aqui, ó. A vela que gerou a imbalance até o fechamento da imbalance. Como assim? A gente sabe que a gente teve essa vela aqui, ó. Esta vela negra aqui, ó, que quebrou esse fundo, e a vela anterior a ela foi essa. E aonde que esse movimento aqui corrigiu? Até aqui, ou seja, o fechamento da imbalance foi aqui. A gente tem toda essa parte aqui, ó. Vou fazer de azul com imbalance para ser testada, que não foi testada. Então, daqui que foi o fechamento até a vela que gerou movimentação, nossa zona de supply, beleza? Então, esse aí já foi o segundo passo, marcar a zona de supply. Beleza, agora vamos descer para o H4. Ver o que a gente encontra aqui no H4. Vamos lá. A gente desce o time. Uma das coisas que chama atenção na H4 é a gente tem que enxergar movimentos quando o gráfico já quer dizer para nós que ele, olha, eu vou virar, eu vou manobrar. Por quê? Preste bem atenção. Quando o preço chega no seu alvo, pode reparar, olha os outros gráficos, não precisa ser só esse não, qualquer índice, dólar, algumas ações, para grandes movimentações, outros pares também, tá? Criptomoedas. Preste bem atenção. Quando o preço chega numa determinada região, o que ele tem de fazer? Se ele está vindo de uma alta e ele vai fazer uma queda para corrigir, ele distribui primeiro. Distribui. Por quê? Por que ele distribui? A posição dos caras institucionais, do cara que comanda, do compostimento, que é o que comanda isso daqui, porque institucionais tem vários, mas tem o que comanda. E alguns que conseguem ainda captar e seguir os passos do principal. Aqui a gente tem esse evento que é onde eles chamam de consolidação, né? Lateralização. O gráfico está parado, tá fazendo... Nesse ponto aqui é onde os caras conseguem montar posição, chega no nível de interesse deles, daí eles começam aqui, no caso, se for uma distribuição, se for intenção de venda, eles vão distribuir os contratos, daí eles vão fazer as capturas de liquidez, que é enganar a galera, né? Que vai para um lado, que eu vou para o outro, é igual aquele toureiro, né? Olé, vai para um lado, vai para o outro, e daí eles fazem os movimentos. Mas antes disso, você vai ver criação de liquidez, como foi o caso aqui, ó. A gente tinha toda essa criação de liquidez aqui. Vamos lá. Aqui, ó, a gente pode colocar aqui como o nosso corrais máximos iguais.
Aqui, ó, máximas iguais. Beleza. Então, feito isso, você marcar pontos de liquidez ali para saber a direção que o preço está mantendo, e você tem a sua zona lá. Sua zona de supply está marcada. Você sabe que é ali dentro, mas você, onde o preço pode bater, que ele tem uma região para mitigar. Você sabe que aqui no diário, ó, aqui no gráfico do diário, o preço ainda não havia chegado aqui. Então essa zona não havia sido mitigada. O preço estava aqui ainda criando liquidez, chegando na zona, chegando nela ainda, não havia chegado. Então, mesmo a gente marcando essa zona de supply aqui para não perder o movimento, quando a gente desce, você percebe que essa zona também fica grande. Aí daí como que nós fazemos? Vamos refinar para o H4. Olha aqui, qual que é a vela que gerou uma forte movimentação aqui, que degringolou todo esse movimento forte aqui para baixo, capaz de quebrar pontos de estrutura? Foi essa daqui, ó. Vamos lá, aqui, máxima, mínima, aqui. Então você tem toda a zona de supply e o underblock do gráfico do diário, que aí não havia sido mitigado ainda. Claramente nós conseguimos enxergar também aqui mais liquidez sendo fabricada. O que é esse tipo de liquidez aqui? Trendline Liquidity, que são as linhas de tendência. Então você consegue perceber que aqui foi fabricada liquidez também. No caso, essa liquidez foi usada como impulso, tá? Então aqui a gente tem todo esse refinamento aqui e a zona do H4. Beleza, dá para descer mais? Dá. Vamos descer para o H1. Beleza, vamos lá. Vamos descer agora para o gráfico de 1 hora. E o que a gente tem que esperar no gráfico de 1 hora para poder identificar uma possível queda, que é a mitigação do movimento do gráfico do diário, para a gente poder diminuir isso aqui e conseguir pegar uma entrada para gerar toda essa grande movimentação? Aqui a gente percebe que foi feito um evento de distribuição. Então vamos mapear esse evento aqui rapidinho. Eu não mapeei o gráfico inteiro porque ia demorar muito. Aí você vem aqui, ó, olha só o processo que você faz. Qual que é o intervalo, o range que você está trabalhando nesse gráfico de 1 hora? Por exemplo, olha só, temos aqui alta, baixa. Quando rompe aqui, nós temos um novo fractal. O que é esse fractal? Um fundo que fez um topo mais alto. Então esse aqui é o range que nós vamos trabalhar. Toda essa região aqui de azul é onde nós estaremos de olho. Azul, deixa eu colocar aqui. Então aqui é o nosso range. Então perceba que, olha só qual foi o fundo do gráfico de 1 hora, fundo e topo. Então quando ocorre essa quebra aqui dentro, isso aqui é meramente uma captura de liquidez, tá? Testando a imbalance e voltando o movimento para dentro do range. Pense você como que isso gera liquidez, tá? Pensa só, eu vou montar aqui a esquemática que eu havia feito, que aqui consegui identificar que era uma liquidity pool. O que é isso? Uma piscina de liquidez. Você percebe que essa piscina de liquidez ela é criada justamente para correr toda essa movimentação aqui, porque é muito dinheiro que rola aqui. E eu vou provar para vocês que é muito dinheiro que tem aqui. Quando a gente tem esse ponto aqui, o que a pessoa enxerga? Tendência de alta. Quando perde aqui, opa, virou, vai vir dar o teste e vai voltar a cair. Exatamente assim que o varejo aprende. Mas você sabendo que você está dentro desse fractal aqui neste ponto, não havia nada a se fazer, nada mesmo, neste ponto aqui.
porque você sabe que ele podia recapitalizar todo esse movimento se você quisesse vender, a não ser que você descesse o time frame para pegar uma entrada num tempo gráfico menor e tal. Mas nós estamos falando de toda a movimentação do diário. Vocês viram que a essência desse vídeo está sendo lá no gráfico do diário. Então não faz sentido você querer descer para o M5 nesse tipo de movimentação, entendeu? Então, voltando ao assunto, quando ele desce aqui, ó, pessoas que acreditavam nesta retomada, aqui, ó, alta, correção, não foi uma correção, foi uma correção rasa, né? Aí fez um novo topo. Aqui muita gente fez o que? Comprou de novo para que continue a tendência. Então, olha como que eles sacodem a pessoas que compraram aqui foram estopadas. E quem estava de fora do mercado virou a mão na venda. E aí forma essa piscina de dinheiro aqui, ó, onde o preço bate. O que acontece? Opiniões são formadas, resistência aqui. Então, ordens de stop loss formada aqui em cima. Liquidity pool, piscina de liquidez. Após ele vir aqui capturar toda essa liquidez aqui, ó. E repare que, olha só, a região, olha onde ele deu início da movimentação, alto volume de negociação, até então o maior dessas regiões aqui inteira, ó, aqui. Então o Smart Money entrando no jogo, e aqui você percebe que quem estava vendido, se não deixou stop aqui, deixou aqui, e aonde justamente ele veio capturar toda essa liquidez para daí fazer a grande movimentação. Então aqui a gente teve um ciclo de Wyckoff completo. Aqui a gente teve este ciclo formado. Vamos colocar aqui. É um ciclo de distribuição. Mas perceba que como o Smart Money ele age. Então daí ele veio testar o bloco. E quando ele chega na nossa zona, o que a gente espera? A gente tem que esperar uma mudança de característica. Você conseguindo mapear que aqui tinha liquidez, jamais você venderia nesses pontos. Poderia cair daqui? Sim, poderia. A gente não tem controle sobre isso. Mas se você quer operar dessa forma, você jamais vai fazer uma venda aqui. Você ia esperar esse evento acontecer. E mesmo assim você não saberia se isso daqui ia vir para baixo com tudo. A primeira coisa a gente esperar é uma mudança de característica. O que é uma mudança de característica? Pensa só, olha o contexto. A gente está parado num bloco do diário que não foi mitigado na H4, refinamos, marcamos zona de supply, pegamos o range de Wyckoff, piscina de liquidez, estamos numa possível fase de spring, que é onde ocorre a liquidação para ocorrer a movimentação dos institucionais. Então, aqui a gente tem que esperar no tempo gráfico menor, que eu vou descer aqui, vou mostrar para vocês, uma mudança de característica assim que ele tocou no bloco. Aí vai validar para nós a nossa tomada de risco, e mesmo assim não quer dizer que vai dar certo. Então, aqui a gente faz um refinamento. Beleza, o gráfico aqui pronto. Aqui a gente tem o M15. Então, o que a gente percebe aqui no M15? Que a gente já começa a não ter uma movimentação mais tão fluida como estava antes, mas agora a gente tem, quando ele sobe aqui, essa movimentação toda truncada aqui, ó. E nessa primeira aqui, que é um ponto de liquidez, ó, muitos algoritmos que são programados para fazer esse tipo de negociação também vendem aqui, ó. Por quê? Já estão de olho também. Você acha que só a gente que opera institucional? Não, tem outros bancos também que operam, mas a grande maioria opera varejo ainda. Só que nessa guerra ganha quem tem mais dinheiro, e a gente só tem que seguir esse cara. Mas esses bancos intermediários, esse movimento aqui, ó, foi justamente isso, ó.
aqui, neste ponto, ó, essa velona de alta, quando toca lá no nosso bloco, na zona de refinamento, ó, pode ver que passou pela nossa zona de supply, que é onde a gente já fica atento. Ele tocou no nosso bloco e a gente já teve o primeiro sinal. E perceba que, olha só, onde ele vem aqui em cima, se as pessoas que vendem porque uma vela dessa veio muito forte e ela não quebrou a estrutura, porque se você perceber aqui, se você traçar uma trend line liquidity aqui, você perceba que ele ainda não perdeu a linha, que ainda tem possibilidade de ir para cima, e os apressados aqui foram capturados nesse ponto. Daí nós percebemos que o gráfico vinha fazendo essa movimentação, ó, chegou aqui. E mais um detalhe importante, ó, se você descer o time, eu não vou descer aqui para não bagunçar a análise, tivemos uma outra baita liquidação aqui, ó. Estamos no 15, mas se eu descer isso aqui para o 5, você olha quantos toques. Isso aqui nós chamamos de acorrais, ó. Se você descer lá no 15, no 3, não vai estar assim, ó. Exatamente assim e assim. Foi este movimento aqui, ó. Olha lá. E aqui houve mais uma captura de liquidez na microestrutura de mercado e ocorre a primeira movimentação no ponto que a gente quer, que é a quebra da primeira estrutura. A gente está no M15. A gente está buscando um tempo menor porque a gente já espera, porque ele está tocando lá naquele ponto institucional que a gente já havia marcado. Então aqui ele já perde com essa mega barra aqui. Neste ponto é criada mais liquidez. E quando ele faz isso daqui, que é o boss, quando ele quebra este ponto com o boss, daí a gente já tem a nossa autorização para tomar risco na nossa entrada. Se você não entrou por ordem pendente lá em cima, se você não entrou porque você pode deixar uma ordem pendente, assim como nós ensinamos na mentoria na parte das entradas, lógico, tem os refinamentos, mas você deixa uma ordem pendente ou no início do bloco ou no 50%, claro que vai ter que ser validado, ou a gente espera a confirmação, que no caso ela veio quando o preço quebrou aqui, para você poder tomar risco quando ele voltasse a testar a vela que gerou toda essa movimentação. Claro, essa movimentação micro aqui, eu vou mostrar, peraí, só um minuto. Aqui foi a nossa vela. Olha só, aqui, esta vela aqui originou a última movimentação que quebrou este fundo, onde o movimento já havia revertido todo o contexto. Tá vendo que a gente tem um contexto para poder trabalhar? O preço poderia ter vindo aqui em cima? Claro que poderia ter voltado. Você ia tomar um stop, se você deixasse o stop acima dessa zona, mas o ideal é que o stop fique acima da zona institucional. Você pode entrar aqui com o seu stop curtíssimo, tá? E ele foi, como aconteceu, ele ter disparado para baixo. Mas um stop técnico mesmo seria acima dessa zona aqui, que foi a zona onde originou a primeira reversão aqui, porque ele poderia continuar subindo. Mas aqui você percebe que ele já quebrou essa estrutura. Então a gente já fez muito refinamento, senão você vai ficar bitolado nisso, você vai ter que correr risco uma hora. Daí ocorreu essa grande movimentação. E qual que foi o meu alvo nessa operação aqui? O meu alvo foi perder este fundo aqui. Quando perdeu, até porque tinha esse ponto de liquidez aqui, ó, essa linha de tendência. Então ele poderia continuar a movimentação depois aqui, ó, porque o alvo, a gente sabe, topos e fundos, aqui era o meu fundo, e quando ele chegou aqui, eu saí da operação, e nessa movimentação aqui ele poderia voltar para poder recapitalizar essa movimentação, mas para mim já estava o suficiente. Então aqui ficou exatamente assim, esse risco retorno aqui, ó.
esse foi o risco retorno dessa operação que a gente tomou no ouro. Continua o movimento, deu muito mais? Deu, mas eu ia adivinhar. E para mim aqui já estava excelente, peguei a porrada que eu queria pegar. E ele ainda ia sair do range. Eu até reconheço que eu fui meio mão de alface para uma movimentação do diário, mas aqui realmente eu tenho que falar que eu me emocionei, entendeu? E a gente vai tentando melhorar também, entendeu? Mas você, quando vai pegando confiança no seu operacional, cara, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Você consegue segurar mais as operações, você consegue quando perder pouco. Por exemplo, se eu tomo esse stop aqui, pra mim ia ser, pô, muito tranquilo, porque a gente antes, quando opera no varejo, a gente está acostumado a trabalhar com regiões grandes. Ah, o stop tem que ser técnico. Ah, realmente tem que ser. Só que no lugar errado ele vai só se tornar grande e prejudicial, porque vai aumentar o tamanho da sua perda, porque você percebe ali que ele vai aonde está o dinheiro do varejo, onde estão as ordens pendentes, porque o banco ele consegue entrar somente quando tem alguém apostando contra. E nisso são fabricados, né, os pontos de liquidez. Pessoal, esse foi o passo a passo que eu tinha para passar. Eu não coloquei passo 1, passo 2, passo 3, porque na minha visão, você pode até trabalhar dentro de uma ordem, mas você tem que reparar todos esses pontos aqui que eu acabei de passar, e não necessariamente eles acontecem em ordem. Então você fica preso numa ordem e acaba que você não tende por executar. Então o gráfico ele é bem dinâmico. Então são pontos, você não precisa executar perfeitamente isso que eu passei, mas observe daqui para frente todos esses detalhes, zonas que não foram mitigadas, o que o preço faz quando ele chega na zona de supply, quando ele cria uma baita piscinona de liquidez, como vocês estão vendo nesse ponto aqui. Aí, cara, quando vocês identificarem uma piscina de liquidez, simplesmente vocês não vão fazer nada. Vocês vão ficar de olho só esperando ele tirar aquilo para depois vocês tomarem uma base para tomar as decisões de vocês. E quando ele fizer uma captura, você não sai entrando de cara porque ele capturou. Porque aquilo ali, em vez de ser uma captura, pode se tornar um stop hunter e a movimentação vai continuar. Então, o que você tem de fazer? Esperar para querer tomar algum risco, uma mudança de característica em um tempo gráfico menor do que você está ancorado. Porque você vai concordar comigo. Para a gente ter uma mudança de direção no gráfico de 1 hora, nós temos que ter primeiro uma mudança de direção no gráfico de 5. Porém, gravem isso, os tempos gráficos maiores sempre vão mandar nos menores, mas os menores sempre vão se formar primeiro. Se você vai ter uma correção no diário, tem que ter uma mudança direcional no gráfico de 1 hora, e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, pode chamar lá no Telegram, que a gente tem um grupo da galera lá, pode ficar à vontade para tirar dúvida. E se você ainda não baixou os nossos e-books que estão gratuitos aí no site, eu vou deixar o link aí na descrição, é só entrar lá e fazer o download, beleza, pessoal? Forte abraço e valeu!